Olá pessoal, a gente vai estar estudando hoje a parte de número 5 do nosso estudo. Estamos meditando um pouco sobre a origem de Satanás, a maneira como ele tem atuado, como ele trabalha, tudo com base na palavra de Deus, analisando quem é Satanás, a sua forma de agir, mediante o que a palavra de Deus vem nos instruir, nos ensinar sobre este conteúdo que é de suma importância para nós. É necessário a gente conhecer quem é Satanás, pois a Bíblia nos ensina que estamos em uma batalha espiritual e para vencermos uma guerra, uma batalha, é necessário a gente ter o conhecimento de quem estamos enfrentando e o que vamos enfrentar. Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso conteúdo, que vem falando sobre Satanás, quem ele é e como ele opera. Lá em João, a gente pode ver aqui, hoje a gente vai estar vendo Satanás e Judas. É a história de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Cristo, que foi induzido por Satanás e acabou sendo ali um instrumento usado pelo diabo. A gente vai ler lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 70. João 6, a partir do versículo 70 até o 71. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Primeira coisa, irmão, Judas, ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Ele foi escolhido como discípulo para futuramente se tornar um apóstolo de Cristo. Jesus, ele conhecia o caráter de Judas Iscariotes, conhecia. Jesus sabia que Judas era um traidor, sabia. Jesus sabia que Judas roubava, sabia. Jesus sabia que Judas tinha um caráter duvidoso, sabia. Mas então por que Jesus Cristo escolheu Judas para ser um discípulo? Por que essa escolha? Mesmo Cristo sabendo da má conduta de Judas, mesmo Jesus sabendo do caráter de Judas, Judas foi um escolhido. Está aqui no versículo 70 de João, capítulo 6. O próprio Jesus fazendo uma pergunta. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, mas um de vós é diabo. Jesus está falando: eu escolhi vocês. Quem fez a escolha fui eu, mas um de vocês é diabo. Ou seja, Jesus não estava falando que Judas era o próprio diabo, mas que Judas seria um instrumento do diabo. Que através da vida de Judas Iscariotes, Satanás iria concretizar os seus projetos malignos. Judas foi escolhido. Mas por que Cristo escolheu Judas? Judas não estava destinado a ser o traidor. Muitos têm essa ideia errônea de que Judas foi destinado a ser o traidor. Não. A profecia bíblica diz que um homem trairia Cristo. Haveria um homem que iria trair Cristo, mas Judas não foi escolhido por Deus para ser o traidor. Por que Judas foi o traidor? Porque ele deu lugar a Satanás. Ele deu brecha. E acabou se tornando o instrumento que o diabo precisava. Devido ao seu mau caráter, que ele não permitiu ser trabalhado por Cristo. A gente vê que ele foi uma escolha. Cristo escolheu Judas para ser um dos discípulos e se tornar um apóstolo. Mas porque mesmo Cristo, sabendo da má conduta de
de Judas. Mesmo Jesus conhecendo o caráter duvidoso de Judas, ele foi escolhido porque Cristo queria que Judas se arrependesse. Judas foi escolhido porque Jesus queria trabalhar no caráter dele e queria que ele mudasse. Assim como Pedro era um homem valente, um homem que resolvia as suas pendências com a espada. Tanto é que Pedro andava com a espada pronto para ferir, como ele fez com o soldado Malco, que ele cortou a sua orelha quando os soldados foram ali prender Jesus no Getsemane. Mas Pedro permitiu ter um caráter trabalhado e transformado, diferente de Judas. Então o motivo que levou Jesus a escolher Judas foi esse. Jesus queria trabalhar no caráter de Judas para que Judas não se tornasse o traidor. Mas infelizmente, Judas não permitiu que o seu caráter fosse trabalhado. Aí o versículo 71, e isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Judas foi escolhido por Deus. O próprio Cristo o escolheu para ser discípulo e futuramente se tornar um apóstolo. Vamos ver João 12, do versículo 3 ao 6, o caráter de Judas. João 12, do versículo 3 até o 6, diz assim: Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha pelos pobres. Então a gente vê que era um hipócrita. Ele não falou para vender o unguento para pegar esse dinheiro e cuidar dos pobres, porque ele se preocupava com os pobres. Mas ele falou isso porque a gente vai ver mais na frente o motivo. Então Judas era um hipócrita, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que dali era lançado. Ou seja, Judas, ele era um ladrão. Então você vê que o caráter dele era duvidoso, era um hipócrita. Ele queria que vendesse o unguento para poder roubar o dinheiro. Jesus sabia que ele roubava? Sabia. Mas Jesus queria mudar o seu caráter. Então Judas, devido ao seu caráter mau, maligno, e não ter permitido que Cristo trabalhasse no seu caráter, ele se tornou instrumento do diabo. Se eu e você não permitir que Deus trabalhe no nosso caráter, nós também podemos ser instrumentos do mal. Porque o mal vai usar o caráter mau que nós temos. Assim como Deus trabalha no nosso caráter para fazer de nós instrumentos teus. Vamos ver também, Satanás, ele domina o coração de Judas. Está lá em João 13, capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Satanás já tinha, dominado o coração de Judas. Irmão, vou te falar uma coisa. A partir do momento que Satanás ele consegue ter acesso ao coração, ele consegue dominar todo o ser do homem.
A palavra do Senhor nos orienta e nos ensina a guardar o nosso coração. Guardar o coração é protegê-los dos sentimentos, dos desejos malignos, sentimentos e desejos pecaminosos que tentam nos dominar, porque se a gente for dominado por esses desejos, esse sentimento, nós se tornaremos como Judas Iscariotes, instrumento de Satanás. Então a gente vê que Satanás ele dominou o coração de Judas. A gente está vendo o trabalhar de Satanás. Ele consegue dominar o coração do homem que estava próximo de Cristo, foi escolhido como discípulo e foi escolhido a dedo. Jesus o escolheu a dedo. Foi o próprio Cristo que escolheu Judas para ser discípulo e um futuro apóstolo. Se Judas tivesse permitido Jesus trabalhar no seu caráter, mudar o seu caráter, aperfeiçoar o seu caráter, Judas teria sido como Paulo, como Pedro, como Filipe, como Tiago, como os demais discípulos e apóstolos de Cristo que fizeram a diferença para o reino dos céus. Mas infelizmente Judas se tornou um traidor e ainda acabou tirando a própria vida, cometendo suicídio e abrindo mão da salvação. Quarto, o último apelo de amor de Jesus para Judas. Está lá em João 13, versículo 26, a parte A diz: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Esse bocado molhado era um pão que era molhado no vinho que eles ceavam. Esse ato de molhar um pedaço de pão no vinho e dar para uma pessoa era um ato de amor, era um ato de amizade, de comunhão, de intimidade. Quando Jesus pega esse pedaço de pão e dá para Judas, ali Jesus estava ali chamando: Judas, desperta. Judas, não me trai. Judas, não permita que Satanás domine o seu coração. Ali Jesus ainda estava tendo misericórdia de Judas e dando oportunidade a Judas, porque Jesus sabia o destino final de Judas se ele não se arrependesse. Então, Judas, ele virou as costas para o último apelo de amor de Cristo. E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, que é um pedaço de pão, vai muito da tradução, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Aí olha o versículo 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Que é o que a gente vai ver aqui, ó. Satanás o possuiu. João 13, 27. Após Judas receber o pedaço de pão, ali Cristo chamando Judas a despertar, a se arrepender, a mudar o seu caminho, que ainda havia uma oportunidade. Judas não precisava ser o traidor poderia ser outro. Mas Judas permitiu Satanás dominar o seu coração, e quando Satanás domina o coração de Judas, ele fica possuído por Satanás. João 13, versículo 27, e após o bocado molhado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. O que tu tem de fazer, faz logo, já que essa é a sua decisão. Satanás entra em Judas, Judas fica possuído pelo próprio Satanás. Então a gente viu aqui, Satanás conseguiu seduzir o próprio Judas, que estava lado a lado de Cristo, caminhando com Cristo, caminhou 3 anos e meio com Cristo, viu milagres inimagináveis, principalmente para aquela época. Mas Judas foi seduzido como os anjos no céu, como Adão e Eva, e muitos outros homens e mulheres da Bíblia Sagrada que foram seduzidos e enganados. Então o que eu quero deixar aqui nesse momento é: Satanás, ele é um sedutor. Ele é um sedutor.
Ele seduz as pessoas, ele tem esse ardil, ele tem essa facilidade de enganar, de seduzir as pessoas. Então não se iluda, eu creio em Deus, eu leio Bíblia, eu oro, eu estou indo para o culto. Se tu não vigiar, Satanás, ele entra, ele domina seu coração, ele te leva à queda. Ele levou Judas, que estava lado a lado com Cristo. Ele dominou o coração de Judas e fez dele um traidor. Deixo aqui esta aula. Creio que na próxima aula a gente consegue concluir esse estudo. Que Deus venha te abençoar grandemente e muito obrigado pela tua participação.